O agro é feito de pessoas que, em teoria, devem contar com maquinário de alta tecnologia e função. Justamente por isso, esses equipamentos necessitam de manutenção e reparos, manutenção preventiva, já que uma falha aparentemente simples pode comprometer toda a operação. Hoje nós vamos falar sobre cuidados básicos, formas de prevenção e muito mais. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoni. André Mari, engenheiro agrônomo e gerente de vendas da Multibelt. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Joyce. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. No campo, uma simples falha de maquinário pode custar toda uma safra. A manutenção preventiva é fundamental e estratégica para o produtor. O André, qual o impacto real de uma parada não planejada nas operações no campo? Bom, Joyce, é um tema delicado, né? A manutenção, ela é essencial hoje no agronegócio e hoje uma parada ela custa muito caro, né? O tempo ele encurtou e se fosse para listar aqui os três principais, eu diria para você, primeiro, a perda de tempo, né? O tempo perdido, a hora não volta atrás, é uma soja que deixou de ser colhida ou uma cultura que deixou de ser plantada na hora exata. Esse tempo não volta. Eu tenho um aumento de custo operacional, né? Eu vou ter hora extra de funcionário, talvez diária, vou ter uma peça que eu vou ter que buscar de forma urgente, que ela vai me custar mais caro. Tudo isso traz um impacto real financeiro. E talvez o mais delicado de todos é a própria questão da janela, né? Eu posso perder a janela da safrinha, da safra, enfim, a depender do tempo que eu tô do ano ali na minha operação. Isso é muito delicado, né? Você investiu muito numa semente de qualidade, investiu muito numa correção de solo e de repente você pode colocar tudo por água abaixo por não ter feito uma manutenção, correta no seu maquinário. Se a gente vai trazer isso para números, né, vamos pensar num cenário no Mato Grosso, por exemplo, uma plataforma de 45 pés colhendo soja, ela pode colher em torno de uns 70 hectares por dia, e para facilitar a conta, vamos dizer que vai colher 70 sacos por hectare, isso são 4.900 sacos no dia. É muita coisa. Vamos a R$ 120 a saca de soja para facilitar a conta. Pô, eu estou falando aí de quase R$ 600.000 que eu deixei de colher se minha máquina ficou parada um dia. E aí eu começo a perder qualidade de grão, começo a perder o timing do negócio, do agronegócio. E, ou seja, só a manutenção preventiva para evitar esse tipo, né, de parada, esse tipo de perdas. A maioria dos problemas que ocorrem hoje com os maquinários, a gente sabe que o agro está muito moderno, está muito tecnológico, é por falta de uma manutenção preventiva? Com certeza, Joyce. Hoje a tecnologia ela avançou muito, né? As máquinas estão vindo cada vez mais preparadas e eu costumo brincar que a máquina nos conta histórias, né? Seja a plantadeira, a semeadeira, a colheitadeira, distribuidor de calcário, ela vai contando a sua história. O operador consegue sentir o que está acontecendo com a máquina no dia a dia, eh, e às vezes por falta de comunicação ou de observação, ele não vê um ruído a mais, ele não vê, ou não conferiu o nível de óleo, não conferiu a temperatura do maquinário, uma vedação, e você pode colocar tudo a perder por isso, por uma falta, pura e simples falta de manutenção. Ou seja, se por um lado causa todos esses prejuízos, por outro pode ajudar a reduzir, inclusive, né, custos e aumentar a produtividade. Com toda certeza. A gente pode falar hoje até de 3 tipos de manutenção, né. Tem a manutenção preventiva, que é a ideal, que a gente preconiza e que ainda bem que o produtor brasileiro tem se conscientizado cada vez mais disso. A manutenção corretiva, que aí essa é a mais crítica, porque é o momento que aconteceu, eu estou operando minha máquina, deu algum problema, eu vou ter que parar e vou ter que atuar na máquina para voltar a operar o mais rápido possível. E eu tenho a manutenção preditiva, né, que a tecnologia nos trouxe hoje. O que que é essa manutenção preditiva? É uma máquina com auxílio já de sensores, sensores de vibração, telemetria, com a IoT, né, a tecnologia das coisas, ela consegue antecipar para o operador, várias situações do maquinário e
e aí o operador consegue parar a máquina de forma antecipada e corrigir os pequenos detalhes para ali na frente não ter nenhuma parada. Da porteira para dentro com Frederico Dávila. Tudo bom, Joyce? Tudo certo. Hoje estamos com um tema bastante diferente, mas que está todos os dias, ou pelo menos todos os finais de semana, aí na mesa da população brasileira, e é uma queridinha nacional. Exatamente, temos um convidado, Noemir Antoniazzi, que é pesquisador da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária e também da Cooperativa Agrária Industrial. Seja muito bem-vindo, Noemir. É uma oportunidade ímpar e com muito orgulho estou à disposição de vocês. E como diz o Frederico, um dos maiores especialistas em cevada, né? Vamos extrair aí tudo que a gente puder sobre o assunto. Apesar do potencial produtivo, o Brasil ainda depende de importações de cevada cervejeira de países como Argentina, Uruguai. Clima instável e custos logísticos limitam o avanço da produção nacional. Frederico, por que a produção está concentrada mais na região do sul, justamente pela questão do clima? Exatamente. A cevada, seu Noemir, aqui é praticamente uma sumidade no tema, mas se você for ver a região aonde estão concentradas as lavouras de cevada, você vai ver que estão no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e região centro-sul do Paraná. E vai ali agora, né, tem expandido aí nos últimos 5 anos para os Campos Gerais do Paraná, região de Ponta Grossa, e sudoeste paulista, região de Itararé, Itapeva. Também há um pouco de fomento por conta das cooperativas agrárias, no caso do senhor Noemir, e as cooperativas do Grupo ABC, que são a Frisia, a Capal e a Castrolanda, terem feito em conjunto uma maltaria na cidade de Ponta Grossa, e por isso eles precisam dessa matéria-prima perto ali da indústria para fazer esse malte e fornecer esse produto para as cervejarias. Então, você precisa de um clima de invernal, de frio, né? E você precisa também que não tenha chuvas muito fortes na colheita. E se você tiver esse tipo de clima, você estraga a qualidade da cevada. Também você não pode ter ondas de calor ou calor muito forte. Por isso que também nós estamos falando que, mesmo a gente falando em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, se você for ver, ou aqui do sul de São Paulo, nós estamos falando de regiões de clima bem mais ameno no inverno. Você falou Ponta Grossa, Paraná, o Noemir está em Guarapuava, ele me corrija se eu estiver errada, mas é próximo, as cidades são próximas aí, se não me engano. O Noemir, além do clima, dos gastos, o que faz o Brasil depender da importação de cevada? E você é um pesquisador de cevada, quando a gente fala nesse cereal, a gente já pensa na cerveja, mas existe um tipo só de cevada, são vários tipos, a cerveja usa uma variedade, aí ou é sempre o mesmo grão? O Frederico já deu uma palha aí do que é a cultura da cevada no Brasil, mas nós sim dependemos de ambiente. E o melhor ambiente para cultivo de cevada, ele precisa de frio e menos chuva. Nós até limitamos essa região por altitude. Com isso, altitudes inferiores a 700 metros, elas têm um ambiente desfavorável para o cultivo da cevada, não só em produtividade como em qualidade, e isso é que limita o avanço da cevada cervejeira para outras regiões. Nós já estivemos, o Centro-Oeste também é um excelente ambiente, porém nós não temos uma regularidade de área disponível para plantio de cevada que teria que ser irrigado. E aí a disputa por outras culturas mais rentáveis que fizeram com que a cevada não se expandisse naquela região. E com isso nós voltamos ao ambiente natural, nativo da cevada, que é o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o sul de São Paulo.
Nessas regiões, nós temos identificado áreas bastante promissoras para o cultivo de cevada, e com isso, creio eu que nós iremos aumentar essa área de cultivo e cada vez depender menos da produção importada, porque essa maltaria dos Campos Gerais, ela foi instalada dentro da região produtora de cevada, justamente para não depender da matéria-prima importada. E isso passa por dois pontos muito importantes para nós termos essa indústria rodando com matéria-prima local. Uma é a genética, ou seja, o desenvolvimento de variedades adequadas para essas regiões, e a outra parte é como cultivar essa cevada no campo para que ela proporcione uma rentabilidade para o produtor e, ao mesmo tempo, tenha, então, uma qualidade industrial adequada para a produção de cervejas. Essa maltaria instalada ali, ela acaba estimulando o produtor, até quem não produz cevada, é um risco, né? Porque você depende do clima aí, clima frio e tal, mas você tendo um destino certo, o produtor acaba investindo mais, né, na cevada. E também tem a questão das variedades, como colocou no Noemir, né? Joyce, no caso que o senhor Noemir está explicando, essa região que ele está dizendo ali de Ponta Grossa, você tem um ambiente bastante favorável para o cultivo de cevada, e ela entra como uma alternativa de cultura de inverno. O que você tem de cultura de inverno nessas regiões como tradição já, né? Você tem trigo e você tem as aveias, né? A aveia preta e a aveia branca. Algumas outras coisas, mas são mais incipientes. E no caso da cevada, estando a indústria perto, é óbvio que ela tem o interesse em adquirir aquela cevada que foi produzida ali, se estiver dentro dos padrões de qualidades, que está ali dentro do raio de ação da maltaria, essa maltaria Campos Gerais. No caso, o senhor Noemir pode explicar melhor para nós, eu acredito que nós importamos algo em torno de 65% da necessidade de cevada que o Brasil consome. Ele pode precisar melhor para nós. Mas, como ele disse, você tem regiões no Brasil, como as partes de Planalto do Cerrado. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando em torno de Brasília, algumas regiões da Bahia, algumas regiões de Goiás, algumas regiões do Mato Grosso do Sul de altitudes mais altas, que são promissoras para o cultivo, porém não tem perto nenhuma indústria que vá processar essa cevada para transformar ela em malte. Ô Noemir, e essa dependência, né, do Brasil da cevada importada, pode até confirmar para nós o número aí, 65% mesmo, essa expansão no consumo de cerveja artesanal também acaba impactando provavelmente aí nessa demanda, né? Nós temos duas situações distintas. Uma delas, ou seja, a mais importante, o Brasil hoje, ele consome 1.900.000 toneladas de malte, quase 2 milhões de toneladas de malte. Em números redondos, 50% desse malte ele é importado diretamente, principalmente da Argentina e Uruguai. Os outros 50% que nós temos a possibilidade de industrializar aqui dentro, ou seja, a cevada pode ser industrializada nas maltarias existentes atualmente no Brasil. Só que nós ainda não produzimos o suficiente para atender essa demanda das maltarias. Então, aí que vem o número do Frederico de 60% a 60% só que é de 60% de produção local e 30% a 40% de importação de cevada para atender essa demanda das maltarias. Aí é que vem a oportunidade da região dos Campos Gerais, da região centro-sul do estado do Paraná, para aumentar a área de plantio e, consequentemente, atender essa demanda da indústria instalada. Frederico, uma coisa leva a outra. A indústria está perto do produtor, o produtor precisa da indústria. Mas alguém tem que chegar primeiro, né? A indústria não está lá porque não existe a produção ainda, mas quem sabe alguma indústria resolve se instalar lá e apostar nesse potencial aí produtivo?
Para você ter uma ideia, Joyce, se o Noemir também não me deixa errar aqui, eu acho que no Brasil tem 4 ou 5 maltarias só, para atender o Brasil inteiro. Então, é aquela história do ovo e da galinha, né? É que essas regiões já são regiões tradicionais, mesmo porque elas vêm no caminho da importação, né? O senhor Noemir acabou de explicar aqui, Uruguai, Argentina, e tudo isso está no caminho, né? E ali você tem um ambiente favorável ao cultivo. Mas se você, obviamente, chegar com uma maltaria numa região dessas que nós citamos aqui agora há pouco, regiões do Planalto de Goiás, em torno de Brasília, Chapada Diamantina na Bahia ou Oeste Baiano, regiões aí de acima de 800, 900 metros sob regime de cultivo irrigado, com certeza você vai ter o atrativo para a indústria ir para esses locais, porque você tem grandes extensões de terra, uma favorabilidade climática fantástica, porque eles têm muito mais luz do que aqui na região centro-sul, porque os dias são mais abertos, e isso o senhor Noemir pode explicar melhor, as características organolépticas que favorecem o cultivo, e você tem a irrigação. Então você tem exatamente a dose de água certinha, porque a cevada não gosta de água demais, mas obviamente ela não pode ficar com déficit hídrico. Mas você leva o regime hídrico dela sob a irrigação de pivô central, você leva ela exatamente de acordo com a demanda hídrica dela, com uma favorabilidade climática fantástica, que é essa questão da incidência solar. Você tem muita incidência solar nessas regiões e você, consequentemente, vai ter um produto de qualidade. Agora, você levando o processador, né, o ente, a indústria processadora para esses lugares, acaba que, naturalmente, o produtor adere à cultura, porque ela entra muito bem na rotação de culturas do produtor. Donald Trump will never be president of the United States. Teoria do louco. Ninguém aplicou isso melhor do que Donald Trump. There's not going to be a President Donald Trump. A ideia é simples. Se os outros líderes acreditarem que você é imprevisível o suficiente para fazer qualquer coisa, eles pensam 2 vezes antes de te provocar. Trump usou essa estratégia para negociar com inimigos e aliados. Foi assim que interrompeu os testes nucleares na Coreia do Norte, assinou acordos históricos no Oriente Médio e, após ameaçar uma invasão completa a Gaza, conseguiu a rendição do Hamas. Essa é a teoria do louco, um dos muitos conceitos que só quem estuda política internacional conhece e usa para conquistar o que deseja. Por isso, a Brasil Paralelo lança a sua primeira formação em política internacional. Você terá o privilégio de aprender com professores que dedicaram as suas vidas para entender o assunto e te ensinar como enxergar os fatos como eles realmente são. E essa é a última chance para você garantir o seu lugar nessa turma e também receber bônus exclusivos. A certificação em Bitcoin, um guia completo para compreender essa nova moeda e o seu papel na defesa da liberdade econômica. E também a certificação em ciência política, que expõe as engrenagens do poder de Brasília. Ao confirmar a sua vaga, você receberá um convite exclusivo para a live secreta sobre geopolítica da Brasil Paralelo, que não ficará gravada depois. E ainda concorre a um item de colecionador. Mas atenção! Pular este vídeo significa perder o seu lugar nesta turma. Nós contamos com a sua presença. Muito obrigado e até breve. Eles têm as narrativas, nós temos os fatos. Em 2026, o Brasil precisa escolher entre propaganda e verdade. E a Oeste quer chegar à TV a cabo para romper o monopólio da informação também nessa plataforma.
Precisamos de você para virar esse jogo. Nos ajude a espalhar a verdade. Assine a Oeste. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! A maioria do produtor, ele já investe nessa manutenção ou ainda está muito distante da realidade, do ideal, né, do número de produtores que deveriam ter essa preocupação? A gente está vivendo um momento de transição, Joyce. Eu diria que ainda a gente tem um desafio muito grande nessa cultura de manutenção, tá? Em muitos casos, a manutenção ainda é vista como custo. E, por outro lado, a gente devia ver a manutenção como um investimento. Cara, uma manutenção preventiva ou preditiva, ela muda o jogo. Ela muda o jogo das contas da lavoura do produtor. Então, essa cultura, ela está num processo, ela está evoluindo, a gente está melhorando a cada dia, né? Mas a gente precisa alimentar, e eu acho que esse bate-papo vem em encontro disso, porque a gente precisa instigar cada vez mais isso no produtor. Então, eu preciso hoje melhorar essa cultura e eu preciso também chamar atenção para alguns pontos que muitas vezes o produtor não percebe, mas quando estragar, eu arrumo, isso custa muito dinheiro, porque, primeiro, ele vai atrás de peça no momento crítico que está todo mundo procurando a mesma peça, geralmente, pode estar faltando lá na loja, essa peça com certeza vai estar num custo maior. Se ele precisar de mão de obra, essa mão de obra também vai estar escassa no momento, porque está todo mundo demandando isso. Então, uma programação bem feita vai ajudar demais. E aí, essa programação, trabalhar com hora-máquina, parar na hora correta, numa entre-safra, que é a única hora que dá para a gente parar um maquinário de fato, vai economizar para ele, no final do dia, ele vai garantir uma operação tranquila lá para o operador trabalhar sem medo de buscar os objetivos de colheita diário, de estar trabalhando ali naquela janela que ele tem de plantio, de colheita ou de fertilização. Então, a cultura e o custo seriam os principais desafios aí, né, para o produtor, para ele manter essa revisão, essa manutenção contínua. Quais são os sinais, André, de que um maquinário precisa de uma revisão imediata, por exemplo? Exato, vamos lá. Como comentei, a máquina ela conversa com a gente, né? Então ela vai dando sinais. Então você sabe qual que é a vibração que tua máquina faz, você sabe qual o barulho que ela tem durante a operação, você tem um histórico de consumo de combustível dela. E aí pequenos detalhes nesses momentos vão nos mostrando que alguma coisa não está certa, né? Alguma vibração excessiva, um desgaste excessivo de uma peça em específico, está mostrando que algo está errado na máquina. Partes visivelmente desgastadas, né? Que eu consigo ver a olho nu ali pela máquina também, nos indicam. A máquina conversa com a gente e eu preciso prestar atenção nesses sinais. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também.
Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 71 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. De quanto tempo de uma máquina que o produtor deve investir nessa manutenção preventiva? Tem um tempo, por exemplo, a máquina tem 1 ano, tem 2, a partir daí já se preocupar ou não? A partir do momento que já pega a máquina, já compra a máquina, já tem que ter essa preocupação? Não, a preocupação ela tem que ser eterna. Vamos lá, eu comprei um carro novo, esse carro novo pode vir com algum defeito de fábrica. Então, talvez eu já tenha que fazer uma manutenção logo na sequência. Comprei o carro usado, por mais que às vezes uma loja deu a garantia, pode dar o problema ali na sequência também. Então, mesmo maquinários novos, a gente tem que prestar atenção e, como eu disse, eu tenho que ficar muito atento à história que essa máquina está me contando. Então, seja ela nova, seja ela usada, eu preciso estar muito atento ao processo como um todo, né? Não existe uma hora que, não, vou ver essa máquina só agora, ela depois de tantas horas. Eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, acontece com a gente, aconteceu muitas vezes. A gente, uma indústria, foi chamado para verificar a condição de uma plataforma de colheita e uma plataforma nova. A gente foi ver esse maquinário e descobriu que não eram as esteiras que estavam com problema, e sim era um eixo, uma plaquinha de Tecnil, a gente chama de guia deslizante, que estava com problema. Uma peça super barata que estava com um defeitinho e que na substituição delas corrigiu todo um problema. E era um maquinário novo. Então, são detalhes que acontecem no dia a dia e que são importantes, né? Que a gente imagina que o custo de uma parada é muito grande, mas a manutenção dela pode reduzir isso absurdamente. Uma outra situação, eu estou operando uma colheita, de um dia para o outro, é importante eu ter uma manutenção de limpeza. O simples fato de eu ajustar ali, fazer uma limpeza a hora que na plataforma de colheita, me evita muito problema. Desgaste precoce de correia, desgaste precoce de todo um sistema. Eu consigo, com o simples fato de limpar minha máquina antes de começar a operar ela, eu já estou fazendo uma manutenção preventiva durante o evento da colheita. Vocês são uma empresa, por exemplo, que oferece esse tipo de serviço, trabalham com fornecimento de peças, com manutenção? Certo. Vou separar em duas aqui a resposta. Primeiro, eu tive recentemente visitando algumas fazendas no Mato Grosso e sim, fazendas maiores, eles têm uma cultura diferente, obviamente, de propriedades menores. Na propriedade menor, muitas vezes o próprio dono da propriedade, ele atua ali como mecânico e aí a hora que ele não consegue encontrar a solução, aí aciona a loja, aciona a revenda, a assistência técnica especializada. Diferente de uma propriedade grande, as maiores, as grandes propriedades hoje, elas atuam com mecânico disponível 24 horas rodando junto com as equipes que estão operando o maquinário, né? Seja na operação de plantio, seja na operação de colheita. Então tem um mecânico que fica ali à disposição com uma carreta carregada de ferramentas ali já específicas para aquele tipo de maquinário. Então para ele ter ações pontuais e ele ser muito rápido nisso. Então, eu tenho esses 2 modelos distintos, né, de trabalho hoje, quando estou falando em manutenção do maquinário. Com relação à nossa empresa, a Multibelt, ela é uma indústria, né, hoje ela
produz a esteira da plataforma Draper. Então a gente está completamente relacionado com a operação de colheita, quando eu falo dessa esteira em específico. Então a gente é muito acionado para estar no campo, para dar assistência de como instalar essa esteira, de como fazer a melhor manutenção, né? E a gente tem uma equipe técnica especializada e pronta para isso. E a gente atua também nas outras frentes, né? A nossa empresa fornece esteiras para distribuidor de calcário, saem nas principais marcas hoje do mercado. A gente atende essas indústrias, elas já saem de fábrica com as nossas esteiras, atendo com lonas para semeadeiras também. Então, a gente está envolvido em todo o processo, todo o ciclo do agronegócio. No campo, tempo é dinheiro. André, muito obrigada pela sua participação aqui. Joyce, eu que agradeço, obrigado vocês mais uma vez pelo convite e a Multibelt, assim como eu, estamos à disposição. Obrigada. E gratidão a você que nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira. A Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo.